A todos que assistem este culto neste final de ano de 2021, início do ano de 2022, saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos com a atitude que o salmista nos convida a ter neste novo ano que se inicia. O salmista nos convida: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ouçamos o primeiro hino da nossa celebração, agradecendo a Deus por tudo o que vivemos no ano de 2021. Graças dou por esta vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Convido a cada um a pensar no ano que passou, para neste momento fazer a sua oração de confissão de pecados a Deus, pedindo perdão por todas as coisas erradas que fez neste ano e pedindo a Deus a força necessária para não repetir os mesmos erros neste ano que se inicia. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, diante de Ti não adianta mentir. Tu nos conheces, sabes que temos faltado com nossas obrigações. Nós nos irritamos quando deveríamos ter mostrado mais paciência. Nós temos permanecido indiferentes quando teria sido necessária a nossa ajuda. Nós condenamos quando deveríamos ter sido compreensivos. Nós reclamamos quando deveríamos ter sido mais gratos. Pecamos não só por nossos atos, pecamos também por nossas omissões. Por isso, quando termina mais um ano, trazemos diante de Ti nossa culpa e pedimos por Teu perdão e pela Tua força para corrigir
o que está errado em nossa vida. Sê misericordioso conosco, perdoa-nos e ajuda-nos. Em nome de teu Filho Jesus Cristo pedimos. Amém. E a todos aqueles que se arrependem sinceramente, nós sabemos que Deus perdoa. E anuncio esse perdão de Deus através das palavras do próprio Jesus Cristo, que deu o seu corpo, derramou o seu sangue, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E Ele diz a cada um que se arrepende: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Este perdão anuncio em nome de nosso Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Oremos. Damos graças a Ti, Senhor. Louvamos o Teu nome santo. A Ti, nosso Criador, erguemos o nosso canto, porque Tu jamais cessaste de nos abençoar e nunca abandonaste os Teus filhos no pesar. Tu és o eterno e santo Deus, de Espírito clemente, sempre concedeste aos filhos Teus um coração contente, que em graça, paz e amor nos queira conservar, e em luta, angústia e dor nos venha confortar. Louvor e adoração a Ti, ó Deus, rendemos. De nosso coração um templo Teu nós fazemos. Eterno é o Teu poder e potente é a Tua mão. No novo ano em que entramos, sejas Tu sempre o nosso amparo, a nossa fortaleza, o nosso bom pastor. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo pedimos e clamamos. Amém. Ouvimos o próximo hino da nossa celebração. Até aqui me trouxe Deus. Com
os textos bíblicos que servem de base para a nossa reflexão neste culto, de Lucas capítulo 9, o versículo 62, mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olhar para trás, é apto para o reino de Deus. E também de Mateus capítulo 6, o versículo 34, que traz as palavras de Jesus: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Estas as palavras de Deus para a nossa vida. E felizes somos nós se ouvimos essas palavras, as guardamos em nosso coração e vivemos de acordo com estas palavras. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, nós somos seres humanos dotados de raciocínio. Temos a capacidade de pensar sobre nós mesmos, sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Nos ocupamos e nos preocupamos com muitas coisas e muitas vezes o passado e o futuro ocupam um grande espaço em nossos pensamentos, em nossa vida, vindo a prejudicar as nossas vidas. Se formos analisar a partir das palavras de Jesus, estes dois espaços, o passado e o futuro, não deveriam nos inquietar demais. Vejamos, quanto ao passado, existe um ditado popular que diz: o passado não move moinho. Nenhum ditado popular é mais falso e mentiroso do que este. Basta nós analisarmos fatos da nossa realidade. Primeiro, a violência e os assassinatos que existem em nosso meio, todos eles são movidos por ações que foram cometidas no passado. Em segundo lugar, toda a nossa maneira de ser e agir são o resultado de um conjunto de questões oriundas de nosso passado. Terceiro, tudo que a nossa sociedade tem e é hoje é fruto do que foi construído no passado. Portanto, é correto dizer que o passado move todos os moinhos do nosso presente e do nosso futuro. Mas Jesus seria contra olhar para o passado e considerar o passado. Jesus quer que joguemos o passado fora quando diz: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olhar para trás, não é apto para o reino de Deus. Ora, seria precipitado fazer tal afirmação. O grande mandamento do amor, citado por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 22, é retirado do passado, dos textos do Antigo Testamento, de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e Levítico, capítulo 19, versículo 18. Jesus resgata o passado e o atualiza. Se formos considerar a pregação de Jesus de acordo com Marcos, capítulo 1, versículo 15, onde Jesus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho,
veremos que o arrependimento que Jesus pede somente é possível se a pessoa olhar para trás, para o seu passado, e tiver remorso pelos seus erros cometidos, pedir perdão e mudar a sua atitude, como nós falamos e fizemos na oração de confissão de pecados agora há pouco. Isso é o que constitui a atitude de arrependimento exigida por Jesus. Ora, se foi Jesus mesmo quem pediu para que a pessoa se arrependesse, como se pode afirmar que ele pede para que não se leve em conta o passado? Mas você poderá contestar, como falei há pouco, mas foi Jesus mesmo quem disse: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olhar para trás, é apto para o reino de Deus. Precisamos então analisar o que Jesus quis dizer com esta frase. Este olhar para trás é no sentido de um olhar saudoso, olhar de quem quer voltar a ser o que era antes de se converter ao Evangelho. Neste caso, a pessoa, após haver se convertido à fé cristã, não pode olhar mais para trás com o olhar saudoso, pois isso pode comprometer o seu compromisso que assumiu com Jesus, com o Evangelho. Este versículo pode ser compreendido melhor quando lemos Mateus capítulo 10, versículo 37, onde Jesus diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso tem um significado claro. Se o pai, se a mãe, se os filhos não aderem ao Evangelho, se os filhos, o pai e a mãe, não se convertem a Cristo e ao Evangelho, o Evangelho vem em primeiro lugar e não se deve olhar para trás. Deve-se amar mais a Cristo do que a família, se esta não confessa a Cristo. Assim, vemos que existem duas questões diferentes das quais Jesus nos fala em relação ao passado. Primeiro, devemos olhar para o passado, sim, nos arrepender das coisas erradas que fizemos, nos arrepender delas e mudar o rumo do que estava errado em nossa vida no futuro. Que façamos isso em 2022. Não devemos olhar para o passado com um olhar saudosista, querendo voltar ao que éramos antes de nos convertermos ao Evangelho, a Jesus. Isto iria comprometer a nossa salvação. Não seríamos mais dignos de Cristo, nem aptos para o reino de Deus, pois abandonaríamos a fé. Jesus e o Evangelho devem estar em primeiro lugar em nossa vida. Quanto ao futuro, o futuro é uma incógnita absoluta para cada um de nós. Dizemos que o futuro pertence a Deus. Eu, por exemplo, nunca pensei em ser pastor em uma comunidade que estivesse ao norte da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. E hoje eu estou aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. Por isso podemos dizer, sem medo de errar, o amanhã não nos pertence. Ele está na mão de Deus. Com respeito ao futuro, Jesus diz que não devemos nos inquietar. O termo grego, língua em que o Novo Testamento foi escrito originalmente, o termo grego que consta em Mateus capítulo 6, versículo 34, que acabamos de ler, é merinau, que significa ter ansiedade, estar ansioso, estar indevidamente preocupado. Esta palavra de Jesus, muitos reagem dizendo a esta palavra de Jesus:
não te preocupes com amanhã, viva hoje. Outros, entre esses outros pastores, dizem: Deus proverá. E então muitos não fazem o planejamento para o futuro, não pagam INSS, não fazem uma previdência privada, também não providenciam nenhuma outra forma alternativa de renda para o futuro, para que quando estiverem idosos e não puderem mais trabalhar, tenham alguma renda com que viver. E em relação a isto eu digo, o problema das pessoas em nosso país está em confundir o significado das palavras. Jesus nunca disse não guardar ou não ser previdente, não planejar o futuro. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, inclusive nos traz a palavra de Paulo, onde ele confia que Deus vai guardar aquilo que Deus confiou a Paulo até o dia do juízo final. A palavra guardar, no termo grego que consta na Bíblia, é phulaké, que significa guarda, vigília, como uma ação. No caso do versículo citado, é uma ação que visa guardar aquilo que Deus confiou a Paulo, ou seja, o Evangelho, até o dia do juízo final. Ou seja, aqui é um ato de guardar algo para o futuro, como uma ação previdente, e não como algo que traz ansiedade ou uma preocupação indevida. Assim, Jesus não quer que nos preocupemos indevidamente, que tenhamos ansiedade. Ansiedade é uma doença. Deus não quer que tenhamos ansiedade em relação ao futuro. Ansiedade é como uma doença, e é o que está acontecendo na pandemia. Muitos estão desenvolvendo ansiedade em relação com o futuro devido à pandemia. Isto não tem nada a ver com fazer uma poupança, um investimento para a velhice. Nós não sabemos se vamos usufruir desse investimento, pois nós não sabemos se vamos viver até lá. Podemos morrer daqui a alguns minutos, podemos não chegar a usufruir aquilo que economizamos para uma velhice mais tranquila. Mas se formos falecer antes de envelhecermos, nossos filhos, nossos netos ou outro familiar irá usufruir deste valor ou deste bem para ter uma vida mais tranquila. E se o reino de Deus vier antes de qualquer um deles também puder usufruir este valor, melhor ainda, o reino de Deus terá vindo. Se formos envelhecer e não pudermos mais trabalhar e tivermos feito uma pequena economia, teremos uma renda que nos permitirá ter uma vida mais confortável. Por isso eu digo, não confunda a ansiedade, estar indevidamente preocupado em relação ao futuro, com uma atitude de prevenção. São duas coisas totalmente diferentes. E nós devemos pedir que Deus nos dê sabedoria para discernir, para não distorcer o que Jesus quis dizer. Para concluir, eu digo: viva o presente, entenda o passado, construa o futuro com base na palavra de Deus. Mas não se preocupe demais, nem com o passado, nem com o futuro. Tudo na medida certa. Assim seja em nossa vida. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração, o Bom Caminho. Entregamos a Ti nossos passos, Tu apontas o rumo a tomar. Nos libertas de pedras e laços que o caminho nos apresentar. Não retiras as curvas da estrada, nem removes as pedras por nós, mas nos firmas
firmas os pés na jornada e não deixas andarmos a sós. Muito cedo tua graça conhece as pegadas do nosso andar. Fazes ver nos desvios e tropeços, com perdão e paciente amar. Abres novo caminho onde erramos, o bom rumo ajudas a ver. Nossos passos assim acertamos, quando orientas o nosso querer. Entreguemos o caminho ao Senhor, confiamos a jornada ao seu amor. Entregamos o caminho ao Senhor, confiamos a jornada ao seu amor. Não nos dás um caminho acabado, mas incluis também nosso saber. Os desejas um rumo traçado que envolve o humano querer. Os teus filhos e filhas amados compreendes em suas razões, ao cumprirmos a ti dedicados os projetos da fé que propões. Entregamos o caminho ao Senhor, confiamos a jornada ao seu amor. Entregamos o caminho ao Senhor, confiamos a jornada ao seu amor. Eu gostaria de convidar a todos para nós fazermos a nossa confissão de fé nas palavras do credo apostólico. E ao dizermos o credo apostólico, nós dizemos: eu creio em Deus. Eu creio que Deus cuida do meu passado. Eu creio que Deus cuida do meu presente. Eu creio que Deus cuida do meu futuro. Eu não preciso me preocupar desnecessariamente. Eu não preciso ter ansiedade. Juntos nós queremos dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido para orarmos a Deus. Inclinemos nossa cabeça em respeito a Ele. Senhor nosso Deus, ao término de mais um ano, queremos te agradecer pelo passado, por tudo que foi realizado e vivido neste ano de 2021, de forma especial por teres nos dado a força, a fé, a coragem para enfrentar esta pandemia que assolou o mundo. Como o salmista convida, nós também dizemos: provai e vede que o Senhor é bom. E assim nós vimos que tu fostes bom para nós, nos deste a força, a coragem, a esperança para tudo enfrentar, para nós podermos seguir adiante apesar da pandemia. E queremos olhar para o futuro e fazer aquilo que nos recomenda o salmista, como já falamos no início de nossa celebração: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, queremos colocar nosso futuro em tuas mãos. Colocamos nossos planos, nossos anseios,
nossos sonhos diante de Ti em oração neste momento e te pedimos, ouve a nossa oração, ilumina o nosso caminho, guia os nossos passos. E acima de tudo, pedimos, perdoa sempre o nosso pecado, fortalece a cada dia a nossa fé, dá-nos força diante das dificuldades da vida, fortalece-nos com a esperança que vem de Ti. Em nome de Cristo, que nos ensinou a orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E queremos encerrar a nossa celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz e vos guie pelo bom caminho neste novo ano que se inicia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E queremos ouvir o último hino da nossa celebração, também como um pedido ao nosso Deus para o ano de 2022, chuvas de bênção.